O zagueiro Vitão atrai interesse do Flamengo, isso a gente já falou ontem, inclusive da proposta que o Flamengo fez pelo jogador do Internacional e depois o Inter fez uma contraproposta que o Flamengo não gostou. Só que a notícia de hoje, vinda lá do Rio de Janeiro, é que o Flamengo aumentou um pouquinho essa proposta e traz inclusive uma situação em relação à vontade do jogador. Afinal de contas, Vitão fica no Inter, vai para o Flamengo. Quais são as chances, o que a gente sabe do lado de cá a respeito do zagueiro colorado? E ainda, o técnico Roger Machado, na atividade de hoje, em que eu estive presente, testou um time com 2 garotos de titular. E eu vou falar a respeito disso, mas antes tem a vinheta. Bora lá, gurizada! Olha só, a primeira coisa que tu tem que fazer é te inscrever no canal. Não tá inscrito? Acho mó rachada. Te inscreve aí pra gente chegar a 20 mil inscritos logo logo. E eu peço que você também curta o vídeo, deixa o teu like, porque a gente faz um trabalho aqui diário para que você possa ser o melhor atualizado possível a respeito das informações do Internacional. Ativa o sino das notificações também, que é muito importante para não perder nenhum conteúdo. Bora falar a respeito dos assuntos. Primeiro eu quero falar sobre a atividade comandada hoje pelo técnico Roger Machado. Essa foi uma atividade que a gente pôde conseguir várias informações. Foi a primeira vez que o técnico Roger Machado abriu o treino para a imprensa, muito por conta da presença de Alexandre Bernabei. Talvez o Bernabei já estivesse ali fazendo algumas atividades nos últimos dias no CDT Parque Gigante, e por isso que a imprensa não podia acompanhar. Hoje o Bernabei esteve presente, é claro, não realizando todos aqueles movimentos em que os outros jogadores que já estão num estágio muito mais avançado na pré-temporada estão fazendo. A tendência é que o Alexandre Bernabei comece a atuar a partir da terceira rodada do Campeonato Gaúcho, sendo muito otimista, talvez, na segunda, contra o Juventude. Mas como ele começou agora esse processo de pré-temporada, eu acho que vai ficar mais pela terceira ou quem sabe quarta rodada. Acho que é mais pela terceira rodada, aproveitando esses dias agora que ele terá de pré-temporada. É certo que ele não joga contra o Guarani de Bagé, já está praticamente descartado, tá? Dentro disso, o Rojo esteve também presente no treinamento, depois de uma lesão que ele teve no pulso da mão. Ele está de volta e está à disposição do técnico Roger Machado, mas assim, no esboço do time titular, o Rojo não volta ao time, pelo menos por enquanto. Segue Cleiton Sampaio. E eu vou falar sobre esse esboço, tá? O técnico Roger Machado fez uma atividade em que ele colocou ali 10 jogadores de linha, tá? Sem um goleiro, e ele fazia ali uma espécie de balanço do time, né? Movimentos sem a bola. Ó, o time tem que ir para a direita, vai todo mundo sincronizado para a direita. O time vai para a esquerda, vai todo mundo sincronizado para a esquerda. Aquela situação de balanço defensivo ou ofensivo, em que o time tem que fazer alguns movimentos coordenados para que todos vão para a direita. Isso acontece muito em jogos em que o time troca passes muito rápido, ou às vezes inversão de bola, e você tem que estar com o time ali preparado em conjunto para suportar, digamos assim, essa rapidez nas inversões de bola do time adversário, tá? E ele fez essa atividade colocando um time titular, tá? Um esboço de time titular com 2 garotos, tá? E a não presença do Fernando, tá? Esse time tinha Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio, o Rojo não estava nesse time, treinou num outro time, e Pablo na lateral esquerda, ao invés de Brian Aguirre. O Brian Aguirre, que foi titular contra o México na lateral esquerda, nessa atividade pelo menos ficou no outro time em detrimento do Pablo. E aí na primeira função de meio campo, o garoto Luiz Otávio, esse guri é visto com muito bons olhos, e no jogo treino, ele já tinha entrado no jogo contra o México no segundo tempo e entrou muito bem, inclusive na minha opinião. E no jogo treino contra o São José, no dia seguinte, ele sofreu o pênalti do gol do Wanderson numa jogada linda, em que ele rouba a bola, rabisca um monte de jogador ali, invade a grande área e recebe pênalti. Recebeu a oportunidade como titular, o Fernando estava no outro time. O técnico Roger Machado até falou que o Fernando vai ter uma dosagem física diferente nesse início de Campeonato Gaúcho, até por conta do campo ser pesado lá em Bagé. Eu acho que ele fica realmente no banco, dando lugar a Luiz Otávio ou o Ronaldo. O Ronaldo não participou da atividade hoje porque ele foi liberado para resolver problemas particulares, tá? Então existe essa dúvida aí. Na segunda função, Thiago Maia, Alan Patrick centralizado, e aí o técnico Roger Machado fez alguns testes, tá? No primeiro time ele colocou, ele
colocou o Alan Patrick e não colocou o Borré, tá? Daí ficou Wanderson e Wesley, um em cada lado. O Wanderson na direita, o Wesley na esquerda e o Ener Valencia na frente. E depois ele tira o Alan Patrick e coloca Borré fazendo dupla de ataque com o Valencia. E aí 2 linhas de 4. O Alan Patrick não vai jogar, não. Foi apenas uma situação que ele treinou. Mas a situação ali envolvendo o Luiz Otávio e o Pablo é pertinente, porque ele coloca os dois em detrimento de jogadores que, em tese, seriam titulares, tá? Eu já vou falar a respeito do Vitão, mas antes, gurizada, deixa eu falar sobre o ativo, porque o ativo é o estimulante sexual do homem moderno. Para você que não consegue mais ser o mesmo, não consegue mais ter aquela energia, ou precisa de mais energia, né, que é ter melhor desempenho, você precisa dar uma chance para o ativo. Aqui na descrição tem um WhatsApp sigiloso, e aí tu vai conversar com eles, tem um contato ali, e aí vai gerar uma mensagenzinha pronta em que você vai dizer assim, ó, vim pelo Lucas Fontes, tal, quero o ativo e tal. Tu vai receber os produtos na tua casa com maior sigilo, sem constrangimento, dá uma chance para o ativo, 100% natural, não tem contraindicação. Vamos falar a respeito do Vitão. Tá? Só para contextualizar, ontem eu trouxe informação aqui também, que vieram de outros colegas do Rio de Janeiro, dando conta de que o Flamengo fez uma proposta pelo Vitão de 6 milhões de euros, mais a quitação da dívida do Thiago Maia, que é 4 milhões de euros. Ou seja, uma proposta de 10 milhões de euros pelo Vitão, vamos supor. O Inter negou a proposta e fez uma contraproposta para o Flamengo. 10 milhões de euros pelo Vitão, mais a quitação da dívida pelo Thiago Maia, que é 4, ou seja, seriam 14 milhões de euros pelo Vitão. O Flamengo rejeitou, tá? Mas ainda ontem, vocês lembram que eu trouxe informação para vocês que o Flamengo tinha algumas estratégias, né? Fazer com que o jogador pudesse forçar algum tipo de saída ou desejar manifestar algum tipo de interesse junto ao Inter para ir ao Flamengo, tá? Hoje, a Raíza Simplício, que é uma repórter muito bem informada das coisas de Flamengo, ela é do Portal Gol, ela trouxe informação de que o Flamengo aumentou um pouquinho a proposta, ou seja, a proposta que é de 6 milhões de euros virou de 7 milhões de euros, mais a quitação da dívida de 4 milhões de euros, ou seja, 11 milhões de euros pelo Vitão, e que o jogador vê com bons olhos ir para o Flamengo. Vamos lá, essa é uma informação que a gente do lado de cá não conseguiu confirmar ainda junto a pessoas próximas do Vitão. O que nós temos, o que eu tenho junto a uma fonte ligada ao Internacional é que o Inter está irredutível e não pretende vender o Vitão. Agora, vamos lá. Futebol é sempre muito dinâmico. Essas situações de jogador, de repente, ter vontade de sair, a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que funciona. Por exemplo, o Inter acabou de contratar um jogador que é o Bernabé, que inclusive forçou sua saída junto ao Celtic. E o Inter se fez valer da vontade do jogador junto ao Celtic de sair de lá. Não estou dizendo que o Vitão vai forçar uma saída, muito pelo contrário, eu sempre observei que o Vitão é um jogador muito bem, digamos assim, identificado com o Inter e com profissionalismo, tá? Apesar de que em algum momento ali ele quis ir para o Betis e ele manifestou esse interesse e o Inter inclusive liberou o jogador para não realizar alguns treinos para que ele pudesse resolver sua vida junto ao Betis e de fato quase aconteceu, mas o jogador retornou, mas quando retornou mostrou profissionalismo, jogou bola e tudo mais. Então há de se observar essa situação. A versão que eu tenho é do Inter. O Inter está irredutível e não pretende vender o Vitão. Agora, vamos observar os próximos dias, tentar apurar informações junto ao jogador para ver se essa questão informada pela Raíza Simplício, ela realmente procede de uma vontade do jogador em ir para o Flamengo. Ir para o Flamengo é sempre uma vitrine muito importante para o futebol brasileiro. Eu vou lembrar para vocês que o Vitão, por exemplo, em uma entrevista coletiva ano passado, chegou a dizer que é difícil ser convocado para a seleção brasileira estando aqui no Sul, né? Então, talvez o Flamengo ele pudesse ver com bons olhos, tá? Hoje a tendência é que ele não saia porque o Inter não pretende vender um zagueiro da importância do Vitão, tendo em vista que o Inter nem conseguiu encontrar um parceiro à altura do Vitão. E eu imagino perder o Vitão. O Inter jogaria uma Libertadores com Cleiton, Sampaio e Rojo, ou Cleiton, Sampaio e Kaique Rocha. Seria complicado, né? Então, se de repente o Inter tivesse um outro parceiro à disposição, e aí tivesse o Vitão ali forçando, de repente querendo, talvez o Inter até vendesse. E o valor, vamos convenhamos, 7 milhões de euros pelo Flamengo não é um valor ruim, não é um valor desprezível, e o Inter precisa de dinheiro. Mas devido às exigências do Inter na temporada, a tendência é que o negócio não ocorra, mas vamos observar, beleza? Comentem aqui o que vocês acharam a respeito dessas informações. Café com Fontes volta amanhã. Tchau.